Arthur, 43 anos de idade do PT e a gente tem absolutamente todas as críticas ao PT, a tudo que ele representa, ao que representa Lula, ao que representou Dilma e tantas outras figuras, mas eu vou ter que fazer um reconhecimento. O PT é um partido, talvez seja o único partido hoje que efetivamente tem uma militância partidária. A esquerda conseguiu, o pessoal também, isso acabou, mas são os dois únicos partidos que conseguiram construir uma militância partidária que sobreviveu às coisas mais absurdas. Tudo aquilo que eles pregavam contra, o PT era contra a corrupção, o PT era contra tudo, né? Contra banco e tal. Quando eles assumiram o poder, eles não só fizeram o contrário, como foram flagrados no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E mesmo assim, o PT continua tendo militante a ponto de terem conseguido vencer mais uma eleição. Obviamente, essa não foi uma eleição onde o Lula foi o grande escolhido. Na verdade, foi a eleição da rejeição ao outro, né? Mas, de qualquer forma, eles estão de volta no poder. E ontem, durante o aniversário, né, a festa de comemoração, aliás, Partido dos Trabalhadores, tinha ingresso de 20 mil reais. Exatamente. O que você acha disso? Cara, eu vou ser sincero pra você. E aí eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Eu vou te explicar uma coisa, cara. É óbvio que é uma contradição, é um contrassenso. Um partido que diz pregar o socialismo, né, cobra 20 mil reais pelo ingresso. O fato é o seguinte, quem paga este valor no ingresso não é porque tá indo pra uma festa no camarote, não é isso não, né? É pra ajudar o partido, é pra ajudar a causa. Então é basicamente eles falando, pessoal, comprem aqui pra ajudar a causa. O problema de tudo tá no dinheiro público que esses caras gastam e que não tem nenhum tipo de controle, como por exemplo a festa da posse, que inclusive dividiu opiniões, cara. Eu vi muito esquerdista falando, cara, realmente é um absurdo você ter ali uma festa de posse onde eles gastam aquelas quantias ridículas de dinheiro e simplesmente tem sigilo, você não pode saber no que é, né? Então é um contrassenso, óbvio. O Partido dos Trabalhadores que prega o socialismo, que prega ali o comunismo, cobra 20 mil reais no ingresso? Óbvio que sim. Mas qual é o sentido disso? O sentido é que quem compra esse valor, o ingresso nesse valor, tá querendo ajudar a causa deles, né? O lance é o seguinte, velho. A gente sabe muito bem de onde vem esse dinheiro. São de empresários beneficiados pelos esquemas do PT. Só pode ser isso, né? É tipo assim, cara. Sabe, você trabalha no mundo corporativo, sabe como é? Sabe aqueles jantares que a galera faz? Tipo assim, a Bia Dória vai lançar uma obra de arte e aí o quadro custa, sei lá, 15 mil reais. Aí vai lá o empresário, não, putz, gostei muito desse quadro e paga 15 mil reais. Amigo, você não gostou muito do quadro do Bia Dória. Você não gostou muito. Você não achou aquilo lá... Você tá questionando as habilidades artísticas da nossa ex-primeira-dama? Aquilo não mexeu com o teu emocional e você falou, que coisa maravilhosa, eu preciso pôr isso no meio da minha sala, né? Você sabe. E é isso, o PT faz isso, cara. O PT simplesmente faz isso. Não é à toa que tantos empresários estão ficando cada vez mais felizes com a ascensão do PT ao poder. Não os empresários de verdade, que trabalham, pagam impostos, mas aqueles empresários que precisam do governo para furar fila, vamos chamar assim, né? Para dar uma... É isso, cara. Esse tipo de coisa é triangulação de dinheiro público para ser jogado no Partido dos Trabalhadores de uma forma muito pouco discreta, inclusive. Mas aí eu faço uma ponderação. Quando você celebra o aniversário do partido, sobretudo um partido olhando do ponto de vista deles, né, não do nosso, os caras foram colocados para fora da presidência, acontece tudo que aconteceu, Lula preso e tal, e de repente eles estão aí de volta com a presidência na mão deles. Quando você tem uma festa de aniversário do partido, você em tese deveria estar comemorando a conquista desses 43 anos, enfim, das 5 vitórias que tiveram para a presidência e governos estaduais, etc. Você não precisa usar este tema para trazer um dinheiro de pessoas que querem aparecer, porque é mais ou menos assim, tem as pessoas de fé. Então a pessoa vai na igreja, reza, etc. E tem as pessoas que querem aparecer, né? Parecer que tem fé. E aí ficam lá muito emocionados, mas na vida privada, putz, quantos padres
pedófilos, pastores fazendo sacanagem, roubando dinheiro, rabinos envolvidos em esquemas, como aconteceu em New Jersey, maior esquema de tráfico de órgãos da história de New Jersey, prenderam um monte de gente e vários rabinos. Então, assim, claro que quando a pessoa se diz religiosa, ela não é santa. Mas tem gente que quer parecer e, na verdade, faz outras coisas, que é isso que você descreveu. Então, assim, a minha crítica fica ao fato de usarem essa data, que deveria ser uma data ali interna deles, para fazer esse tipo de arrecadação. E o grande dinheiro não sai daí. O grande dinheiro sai dos grandes esquemas. Aliás, o homenageado da noite ontem, Lula o homenageou assim efusivamente, foi José Dirceu, né, que foi pego no Mensalão e no Petrolão, foi escorraçado do governo por roubo, foi caçado, foi preso acho que 2 vezes e de repente tem o presidente da República homenageando essa figura. Então, olha o que virou o PT, olha o que virou o Brasil. Não, é que é o seguinte, o PT, e a gente falou disso na live de ontem, Renan, não só o PT, mas o brasileiro tem essa mania de misturar o público com o privado, né? É aquela história, quando o PT ganhou, não lembro qual eleição, eles colocaram uma estrela vermelha no Jardim do Palácio, né? É como quem diz assim, ó, carimbamos, só que é Lula nosso. 1, Lula 1. Exatamente. Lula 1, foi Lula 1? Lula 1. Esse tipo de coisa, você homenagear o Zé Dirceu, que é esta figura que nós conhecemos, é basicamente o PT dando recado, inclusive, pra galera deles, né? Olha por tudo que esse cara passou em nome do nosso projeto de poder. Porque se você parar pra pensar, o Zé Dirceu, cara, diferente do Palocci, por exemplo, ele segurou o rojão até o fim. Até o fim. O cara foi preso 2 vezes, o cara foi caçado, o cara foi... Assim, todo mundo viu... Essa é a diferença de ser treinado em Cuba e ser treinado em Ribeirão Preto. Eu não entrego o homem. Eu não entrego o homem. E não entregou. O Palocci, o italiano, né, entregou, demorou um pouquinho, mas entregou. Ele, que inclusive, onde tá o Palocci, hein? Quem? O Palocci tá onde? Palocci? É. Não, já esqueci, já pagaram o Palocci. Não, mas eu tô falando assim, mas ele tá preso? Não, está em casa, aí delatou e foi completamente marginalizado do universo petista. Enfim, é isso, cara, é isso que nós temos. Agora, o que pra mim é justamente o problema do Brasil, cara, e a gente não entende como esses símbolos são importantes, é essa história de você misturar o que é público do que é privado, que inclusive se você pegar o livro do Sérgio Buarque de Holanda, eu falo desse livro várias vezes, eu roubei um livro do Renan, eu roubei esse livro do Renan, inclusive, que é o Raízes do Brasil, do pai do Chico Buarque de Holanda. Ele diz, o problema do Brasil é o homem cordial. O homem cordial é o homem que mistura o público com o privado. Ele acredita que quando você chega na coisa pública, a coisa pública tem que servir a ti. E não é assim que funciona, né? É o famoso patrimonialismo brasileiro. E nós temos isso, infelizmente, também com o bolsonarismo, mas com o PT isso fica muito exacerbado. Inclusive, no caso do PT, nós tivemos uma notícia recente que o neto do Lula, ele conseguiu uma bonificação de Natal, que é tipo 6 vezes o salário dele com 1 mês de empresa, assim. São coisas que, se eu falar é coisa pequena, a diferença, eu tô falando assim, em reais, nós estamos falando aqui, o cara para ganhar, sei lá, R$1.700, ele ganhou 6 e pouco. Nós estamos falando de uma diferença de menos de R$5.000. A gente ficou mais pobre por causa disso? É claro que não. O problema é o símbolo, cara. O problema é você não pode fazer isso. Você não pode beneficiar os seus. Você entendeu? Tá errado isso. É a história da Janja indo lá tirar foto com o Biden. Você não faz isso, cara. Você não põe a tua mina pra tirar foto com teu brother Biden. Não é assim que funciona. É um presidente, é um chefe de Estado indo cumprimentar outro chefe de Estado. Então, essa mistura de coisas no Brasil é o que nos leva a normalizar o mensalão. É o que nos leva a normalizar o petrolão. Não, vou dar um exemplo. A gente mas isso aí é pinto, perto do PT isso é pinto. E não, aí... teve uma mulher no meu vídeo, na rua, que ela falou exatamente isso. Veio a rachadinha do Flávio, mas isso aí quem não faz? Entendeu? Aí eu falei, a senhora, isso aí tudo bem, todo mundo faz. Ela falou assim, tudo bem, isso aí todo mundo faz. Então, são essas pessoas que olham assim para a oportunidade de serem candidatas e ocupar alguma função pública com essa mentalidade. E elas contam com a condescendência do brasileiro, em geral. Né? E a mídia fala e o assunto vai morrendo, não tem grande repercussão, fica por isso mesmo e pronto. Então a gente vive até hoje o resultado
do que o PT materializou de forma mais cristalina de como nós não ligamos para aquilo que é o público. A gente não se identifica com a coisa pública. E tem uma coisa, Arthur, que sempre para mim foi assim, teve um significado muito forte. Quando o Lula assumiu, lá em 2003, o governo, todo governo tem um slogan, né? Eu nem lembro qual era do Fernando Henrique. O da Dilma eu lembro que era Pátria Educadora. Mas o do era o seguinte: Brasil, um país de todos. Quando, na verdade, o Brasil tem que ser para todos. Porque aquilo que é de todos não é de ninguém. Exatamente, tipo, é verdade. é o Brasil de todos. Todo mundo vai tirar um pedaço. Aquilo para assim, isso foi bem no começo. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aí traduz bem a mentalidade que eles estão ao assumirem o poder. E é exatamente isso. E eles ali... É a história do Lula, o tadinho do Lula do Sem Palácio, falando pra ali na frente de pessoas que não tinham uma casa para morar. Ah, eu também. Eu preciso reclamar aqui com o secretário da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, porque eu sou um sem palácio. Sou presidente da República, não tenho onde morar. Ai, tadinho. Porra, é isso.